Quebec atrai todos os anos milhares de imigrantes de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil. É o único território francófono da América do Norte a estimular a entrada de profissionais qualificados e que têm interesse em permanecer no Canadá como residentes. Soraya, preparação para a saída. O cidadão foi lá, fez a entrevista, foi aprovado, enviou a documentação e agora? O que ele faz? Ele foi aprovado, significa que ele passou na entrevista e recebeu o certificado de seleção do Quebec, que nós conhecemos como CSQ. É o documento oficial da província que comprova que ele foi aceito para morar, residir na província do Quebec. No entanto, ainda não é o visto canadense. Depois da obtenção do CSQ, ele precisa obter o visto canadense junto ao consulado do Canadá em São Paulo. Existe também uma documentação que deve ser enviada, taxas a serem pagas, formulários a serem preenchidos, e o processo com o governo federal também tem alguns meses de tratamento. Ele recebe, então, o visto de residente permanente no final, é um processo, então, em 2 etapas, seleção com o Quebec e emissão do visto com o Canadá, após a verificação de antecedentes criminais e de questões de saúde. O Consulado do Canadá, então, vai verificar se esse candidato selecionado pelo Quebec não está envolvido em questões de tráfico de drogas, terrorismo, questões de ordem criminal, ou se ele não tem uma doença considerada grave e contagiosa. Nada constando, ele recebe o visto de residente permanente e vai se estabelecer na província de Quebec, em qualquer cidade da província do Quebec. A grande maioria dos brasileiros, 75% dos brasileiros, se estabelecem na cidade de Montreal e em torno de Montreal. Se não, eles vão também para a cidade de Quebec, a capital da província, cidades como Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau. Enfim, ele pode se estabelecer em qualquer cidade da província do Quebec. Sherbrooke é uma cidade extremamente acadêmica. Eu me lembro quando eu visitei para entrevistar um dos personagens do Brasileiro Quebec, me chamou muita atenção a quantidade de brasileiros fazendo mestrado, doutorado. Gilles, chegando no Quebec, existe algum apoio do governo? Eu vou falar o seguinte, existe um apoio do governo a partir do Brasil antes de ir se instalar no Quebec. Esse apoio do governo tem vários aspectos. O primeiro aspecto é um apoio, uma ajuda informativa, gratuita. Quando a pessoa está se instalando no Quebec, ela vai poder beneficiar de palestras gratuitas que são oferecidas em diferentes escritórios de imigração na província do Quebec todo. Então, sempre aconselhamos, quando você se instala no Quebec, aproxima-se do escritório mais perto da sua moradia e participe desse processo informativo que vai ajudar a pessoa na sua inserção socioprofissional. A segunda forma de ajuda, ela é ligada à busca de emprego. Existe uma rede de escritórios do governo que vão ajudar um profissional para se colocar no trabalho, na área profissional qualificada que ele pratica, que ele conhece. Então lá a pessoa vai poder ter um suporte de diversos aspectos, tanto logístico, de redação de currículo, a melhorar a técnica de entrevista de recrutamento, usar a internet para enviar e-mail, etc., obter informação, ou também de conselho, como fazer um coaching, participar de um ateliê de pessoas que buscam junto na mesma área, etc. E a terceira forma de ajuda é ligada ao francês. No Brasil, no Quebec. No Brasil, depois do CSQ, a pessoa tem possibilidade de curso online, a pessoa tem possibilidade de reembolso de curso francês feito no Brasil quando vai se instalar no Quebec. E no Quebec, na província toda, existe uma rede de escolas de francês onde a pessoa terá o direito de praticar, de aprimorar, aperfeiçoar o francês dela para ter 1.500 horas, gratuitamente. E o governo do Quebec oferece um apoio para a aprendizagem do francês, para o aperfeiçoamento do francês. No Brasil, depois do CSQ, a pessoa tem possibilidade de obter curso online de francês, praticar curso de francês e, chegando no Quebec, pedir reembolso desse curso feito no Brasil, depois do CSQ. E na instalação no Quebec, qualquer lugar do Quebec, existe uma rede de escolas de francês onde a pessoa terá a possibilidade de fazer curso de francês de aprimoramento, de aperfeiçoamento gratuito. E sobre a moradia? Bom, o governo não dá um apoio, como nós falamos no começo, nenhum apoio financeiro, nenhum apoio de moradia. É o imigrante que é responsável da sua inserção, a sua chegada na província do Quebec. A gente nota que o tipo de apoio que o governo oferece são apoios
institucionais, tanto na área da aprendizagem do francês quanto na inserção do mercado de trabalho. Então, não é um governo, que eu costumo dizer, paternalista, né? Então, está aqui a sua bolsa, está aqui sua merenda, não sei muito termo usar, e também não é um governo comunista, que a pessoa chega e fala, você vai viver dessa maneira. É um país capitalista que exige que o candidato à imigração, imigrante, quando ele chega no Quebec, ele vai fazer a sua própria vida. As oportunidades estão lá, são oportunidades em mais diversas áreas, oportunidades de trabalho na área de formação do candidato, ele não precisa mudar de área, se ele quiser ele também pode. Então é um governo aí que está interessado em apoiá-lo na inserção no mercado de trabalho, na vida social, mas não é um governo paternalista que vai oferecer ajuda financeira e outro tipo de ajuda. E não precisa, porque o Quebec, as pessoas têm condições de trabalharem e viverem dignamente. Como que o brasileiro é visto no Quebec? O Quebec fez um estudo há alguns anos atrás sobre as comunidades e notou-se que a comunidade brasileira está muito bem estabelecida na província do Quebec, não forma guetos, é uma comunidade alegre, que se integra. A gente seleciona muitos candidatos solteiros que se integram no Quebec via casamento, laços de família. E, além do mais, é uma população com características importantes, profissionais, aprendem francês. Então, tem uma integração assim, muito fácil, tanto no mercado de trabalho quanto na vida social. E isso atraiu o Quebec para os brasileiros e cada vez mais também os brasileiros estão sendo atraídos pelo Quebec. E em 2008 nós, inclusive, abrimos um escritório aqui no Brasil para levar mais brasileiros. E entre os brasileiros, sem dúvida, os paulistas são a grande maioria, mesmo pelo tamanho da cidade. E depois, logo em seguida, o Nordeste, com Recife, Salvador, lá já criando escolas de samba, grupos de forró. Então, enfim, depois os curitibanos. Na verdade, essa integração, esse boa gente aí do brasileiro que o quebequense gosta, porque ele é boa gente também. Posso acrescentar que muitas vezes os brasileiros não são cientes das qualidades deles. Uma qualidade peculiar dos brasileiros é a seguinte, a adaptabilidade. Um brasileiro é uma pessoa trabalhadora e que se adapta facilmente. Chega no Quebec, observa o que está acontecendo, se adapta na sociedade, se adapta na rede de amizade, se adapta no trabalho. Eu acho que é um dos fatores, os elementos desse sucesso brasileiro no Quebec. É o famoso jogo de cintura. Isso, somando com alegria esse jogo de cintura, enfim, fez com que o brasileiro seja muito bem visto no Quebec. Você que já mora aqui há 5 anos, você vê muita diferença? Entre o Brasil e o Quebec? Uhum. Tem algumas diferenças, óbvio, culturas diferentes, e tem muitas similaridades. Por exemplo, esse aspecto, se eu comparo Quebec, França e Brasil, o aspecto mais informal do brasileiro é absolutamente similar ao aspecto mais informal do quebequense. Aliás, tem esse aspecto o jeito de se relacionar na amizade, no trabalho, eu acho que é muito paralelo entre o Quebec e o Brasil. É surpreendente como essas coisas de dois países tão longe um do outro são similares. Parfait. Soraya Tanel, merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Muito obrigada pela oportunidade. Gilles, merci beaucoup et toi aussi. Merci et bienvenue au Québec. Merci. A Linguagem, Comunicação e Expressão agradece a audiência de vocês.